Olá, eu sou o pastor João Batista e estamos mais uma vez juntos para estudarmos a soteriologia. Nós já tivemos a aula introdutória e hoje estaremos dando continuidade a esta tão importante matéria. Hoje nós vamos falar sobre conversão e fé. Para isso eu gostaria de ler Marcos 1,15, que diz assim: e dizendo, o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A conversão, na realidade, ela é um fator exigido por Deus para que o homem obtenha a salvação. O que seria a conversão? É o ato do pecador abandonar o pecado e voltar-se para Deus. O ato dele abandonar é o arrependimento, e o ato dele voltar-se para Deus é o ato da fé. Existem tipos diferentes de conversão. Por exemplo, alguns estudiosos enumeram algumas delas: conversões ou conversão nacional, conversão repetida, conversão temporária, e nós temos a conversão verdadeira. A conversão nacional geralmente é quando uma nação toda se converte. O exemplo disso é Nínive. As temporárias, talvez nós pudéssemos buscar aí aquele argumento da parábola que Jesus conta no capítulo 13 de Mateus. E as repetidas são aquelas que a pessoa se converte, cai em pecado e volta a se converter de novo. Sem entrar em nenhuma escola específica aqui, eu acho que todas esses tipos de conversão acontecem na vida do ser humano. E a conversão verdadeira? O que seria então essa conversão verdadeira? A conversão verdadeira, ela só se dá quando acontece verdadeiramente o arrependimento e verdadeiramente a fé. A palavra para conversão no original hebraico é shuv e no grego é epistrefo. Ambos são verbos e significam voltar. Seria mais ou menos assim: o homem saiu de Deus, deu as costas para Deus e estava andando em direção ao pecado. Quando ele arrepende-se, ele muda o seu conceito com relação ao pecado, portanto, ele vira-se, dá as costas ao pecado e à sua frente está Deus. Então é um voltar-se contra o pecado, mas igualmente voltar-se para Deus. Voltar-se contra o pecado é o arrependimento. Voltar-se igualmente para Deus seria a fé. Quais são as características dessa conversão? A conversão assinala o começo do novo homem. Esse novo homem nascido de Deus, esse novo homem que recebeu a vida de Deus. Tem uma outra característica, que ela tem lugar na vida consciente do pecador. Ela não se dá no campo inconsciente. O ser humano não, ao ser convertido, ele não está alheio a essa obra. Ele precisa exercer a sua consciência no ato da conversão. Uma outra característica é que ela é instantânea. Não tem aquela questão da pessoa estar meio convertida. Está convertida ou não está? Ou seja, está arrependida e exerceu fé, ou então nada feito. Não existe esse meio termo, biblicamente falando. É uma obra sobrenatural. O homem é que se arrepende e exerce fé. Mas quem faz isso na vida do ser humano é Deus.
É Deus que dá a ele a oportunidade. É Deus que dá a ele as condições para que ele o faça. E ela também é uma obra que não se conforma com o meio. E aqui entra um detalhe importante para aqueles que querem estudar este assunto maravilhoso. É que se a pessoa arrepende-se, mas ela não exerce fé, a conversão está incompleta. Ou, se ela exerce fé, ou se ela não se arrepende, mas falta não vai ser nunca a conversão que nós pregamos e que é bíblica. Então, arrependimento sem fé não é conversão, e fé sem arrependimento também não é conversão. Tem que haver os dois juntos. Se os dois acontecerem, haverá conversão verdadeira. E aqui nós então precisamos falar um pouquinho sobre os elementos da conversão. Os elementos da conversão então são dois, que é o arrependimento e a fé. E no arrependimento você tem 3 elementos. Quais são os 3 elementos? O elemento do arrependimento, o primeiro deles é o conhecimento ou intelectual. O segundo é o emocional e o terceiro é o volitivo. Como é que esses elementos acontecem na vida do pecador? A palavra arrependimento significa mudar de pensamento ou mudar de mente. Vamos ilustrar isso. Suponhamos que você esteja dentro de um trem andando a 400 km por hora e o condutor do trem avisa que o trem perdeu os freios e vocês estão indo a uma velocidade de 400 km por hora e a ponte que existia à frente, ela caiu. Quando é anunciado isso para você, você toma consciência do que está acontecendo. Isso é o elemento do conhecimento intelectual. Quando você toma consciência do que está acontecendo, ou você conhece o que está acontecendo, você tem uma atitude emocional, ou uma tristeza, uma angústia, um medo, um pavor. A Bíblia vai tratar isso de arrependimento, ou tristeza pelo pecado. Essa tristeza que leva você a perceber seu estado, ou sentir o seu estado pecaminoso, e ao mesmo tempo saber que existe um Deus que está irado contra você. O próximo passo é o volitivo. Volitivo é a ação da vontade. A vontade pratica uma ação. Ou seja, suponhamos que esse trem, por motivos diversos ou um motivo, ele começa a diminuir a velocidade. E ele chega a 40 km por hora, 30 km por hora, 20 km por hora. O que você vai fazer? Pular do trem. Você vai cair fora do trem. Então seria isso. Os 3 elementos do arrependimento. Você toma consciência do que está acontecendo, você sente a tristeza porque tudo aquilo que está acontecendo é devido às suas escolhas, e na próxima oportunidade que você tiver, você pula fora do trem. Isso caracteriza o arrependimento. Então o ser humano está indo na direção do pecado, ele toma consciência de que ele é um pecador, de que Deus está irado contra ele e que ele está condenado. E o que ele faz? Ele pula fora desse caminho. Ele dá a volta, ele vira-se para Deus. Então, arrependimento seria isso. E a gente vai perceber que o Salmo 51, verso 5, Davi está dizendo: tu amas a verdade no coração, no íntimo. Davi, nesse salmo, está dizendo que Deus pode purificá-lo, que Deus pode limpá-lo, que Deus pode convertê-lo. E essa conversão começa no coração. Se a gente pensar que coração e mente são sinônimos até certo ponto, a gente vai entender que o que precisa ser mudado é o centro da vida do ser humano.
é aquilo que domina ele, é aquilo que é mais importante para ele. Então a conversão é uma exigência de você sair de você mesmo e voltar-se para aquele que pode te dar uma direção segura na vida. Pois bem, e quem é o autor da conversão? O autor da conversão, na realidade, é Deus. Se a gente entender Jeremias 31:18, Efraim está fazendo uma oração e dizendo o seguinte: converte-me e serei convertido. Sem a ajuda de Deus, você jamais poderá ter essa atitude. Você só se converte se Deus te ajudar. O homem coopera com Deus? Sim. Deus, Espírito Santo, está agindo na vida do pecador, está convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, levando ele ao entendimento daquilo que é a situação dele, daquilo que Deus quer dele. E ele então aceita esse convite com humildade, arrependendo-se e exercendo fé. Essa cooperação, na realidade, é uma resposta de tudo aquilo que Deus oferece a esse homem. E aí alguém podia perguntar e dizer o seguinte: aonde que está mostrado a necessidade de que esse homem precisa se converter? Ora, na Bíblia Sagrada vai mostrar muitos pontos dessa necessidade. Ela decorre da condição do homem em pecado. O homem está morto em delitos e pecado. O homem está separado de Deus, abandonado, sozinho nesse mundo, nesse lamaçal chamado pecado. Ele está perdido. Ele está excluído da presença de Deus. Mas mesmo assim, ele é carente da graça, da misericórdia de Deus. E Deus não vai desistir desse homem. Deus vai continuar dando a ele a oportunidade. Por isso, Jesus fala em João 3 para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Só vai ver o reino de Deus, participar dele, entrar nele, se converter. Não tem como. Em Mateus 18:3, ele diz as seguintes palavras: em verdade vos digo que se não vos converterdes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então fica aqui para nós essa palavra da necessidade do ser humano se converter. Voltemos um pouquinho nos dois elementos, arrependimento e fé. Se o ser humano só se arrepender e não exercer fé, isso é reforma humana. Exemplo: um homem que fumava, largou de fumar; bebia, largou de beber; traía a família, largou de trair; passou a praticar a verdade, mas ele não exerce fé em Cristo, não assume Cristo como Senhor da vida dele, Salvador da vida dele. Isso é reforma humana. Mas do outro lado, se a pessoa exercer fé sem arrependimento, é pura intelectualidade sem vida. Ele conhece as Escrituras, sabe o que Jesus fez por ele, fez no lugar dele, ele aceita isso, mas porém ele não abandona o pecado. Isso é pura intelectualidade sem vida. Então, na realidade, para a gente fechar essa questão da conversão, a conversão seria, em outras palavras, voltar para o lugar que antes havia saído. O homem saiu de Deus e foi para o pecado. Ele agora abandona o pecado e volta-se para Deus, e assim se convertendo ao Papai do céu. O outro elemento que nós, na realidade, estamos falando é a fé. O que é a fé? A fé, meus irmãos, vem de um termo hebraico, emuná, em Abacuque 2:4. E é o mesmo texto, a mesma palavra cognata no grego para pistes, ou pistes é o cognato para emuná no Velho Testamento. Isso está em Romanos 1:17. O que a fé expressa? Ela expressa o ato de crer, o ato de ser fiel a Deus. A ideia bíblica de fé sempre
é uma entrega pessoal a Deus. A pessoa abandona o conceito que tem de si mesma e das coisas e passa a depositar esse conceito exclusivamente em Deus. Quais são os pontos distintos da fé? A fé, ela é, na realidade, a persuasão do homem quanto à veracidade das Escrituras com base na autoridade de Deus. O homem passa a crer na veracidade das Escrituras, porque Deus assim a estabeleceu. A fé verdadeira seria uma convicção na veracidade do Evangelho e uma confiança nas promessas que Deus fez. Ele crê no Evangelho, ele aceita isso, ele confia nisso. Isso é a fé. Cristo morreu por mim, eu confio. Ele ressuscitou por mim, eu confio. Ele me deu o perdão, eu confio. Ele me justificou diante de Deus, Pai, eu confio, eu recebo, eu acredito, eu aceito isso. Os elementos da fé. A fé também tem 3 elementos, que é o elemento chamado intelectual ou conhecimento, o assentimento e a confiança. O conhecimento das verdades centrais do Evangelho. E aqui eu quero aproveitar e dizer que o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Então, fé, na realidade, ou conhecimento, é exclusivamente acerca de Jesus. Se você não conhecer Jesus, você não vai poder ter fé salvífica. O que é o assentimento? Passar a considerar Cristo como importante para a sua vida. E você assentir Ele no seu coração. Como se fosse um assentar. Sedimentar Ele lá no coração. Colocar Ele lá. Fazer dele participante da sua vida. E o que é a confiança? É o ato que o ser humano sai de si mesmo, da confiança em si, e deposita em outrem, no caso Cristo. Eu não faço mais para ter, eu creio para ter. Eu aposto de tudo aquilo que Cristo conquistou para mim. E eu passo a viver de acordo com essa regra. E qual é o objeto da fé? Há 2 tipos de objeto da fé. O objeto geral, que é o conjunto global da revelação contida na palavra de Deus. E o objeto da fé especial, que é Jesus Cristo e a promessa da salvação por intermédio dele. Fica este segundo ponto mais importante para nós e aqui queremos enfatizá-lo. O objeto da fé sempre é Cristo. O objeto da fé sempre é Cristo. Você vai nas Escrituras Sagradas e se você, por exemplo, pega o Evangelho de João, João tem uma intenção de mostrar Jesus como Filho de Deus. Por isso, você vai perceber que no verso 1 do capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você pula um pouquinho mais, no verso 3 ele vai dizer lá, estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Desculpe, verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Verso 10 ele diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso de número 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, pela fé, o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então essa fé tem que ser em Cristo, tem que ser nele. Se você exercer fé nele, aceitar ele, assumir a vida dele e viver de acordo com um padrão que Deus estabeleceu nele, isso é fé salvífica. Continue sendo assim. E a base da fé? A base da fé está na veracidade e fidelidade de Deus em conexão com as promessas do Evangelho. Ela está também naquilo que a palavra de Deus contém. Toda a estrutura doutrinária, teológica,
os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. A base dessa fé está justamente aí. Tanto é que nós dizemos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para nós. É isso que norteia a nossa vida. E aí você tem a justificação. Quando você se converte, ou seja, arrepende e tem fé, você é justificado. O que é a justificação? A justificação é o ato pelo qual Deus declara o pecador sem culpa perante si, pelos méritos de Cristo Jesus. Observa que ele não fez para ser justificado, ele aceitou para ser justificado. Deus não torna ele justo, Deus declara, é diferente, Deus declara ele sem culpa perante ele, pelos méritos de Cristo. Não são pelos méritos dele, mas pelo de Cristo. Os verbos hebraico e grego são muitos, quero citar dois. O verbo hebraico, hitzidik, declarar sem culpa, ou declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. E o verbo grego também tem essa ideia, que é o verbo, esse verbo fantástico, que traz a ideia do Velho Testamento, do hitzidik. Por isso, Romanos 5:1 diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós fomos justificados e temos paz com Deus. Nós passamos a receber os benefícios daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Os elementos da justificação, há dois, um negativo e um positivo. E qual é o negativo? O elemento negativo, na realidade, é o perdão dos pecados. Deus, em Cristo Jesus, perdoou os seus pecados. Você não merecia, mas Cristo proporcionou isso para você. Deus não perdoa você porque você merece. Deus perdoa você porque Cristo conquistou esse direito para você, e quando você o recebe pela fé, Deus então declara você sem culpa perante Ele, pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez diante dele. E há o elemento também positivo, e o elemento positivo tem dois outros elementos. Na justificação, então, acontece a adoção de filhos e também o direito à vida eterna. Então, a justificação, meus irmãos, é uma das coisas fantásticas, uma das doutrinas fantásticas dentro da soterologia. Ela proporciona que você seja perdoado diante de Deus, ela proporciona que você seja adotado na família de Deus, e ela proporciona o direito de você ter a vida eterna. Ocasião em que ocorre a justificação. Há muitos pensamentos sobre isso. Alguns vão dizer que ela aconteceu na eternidade. Outros vão dizer que ela aconteceu quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. E há outros que vão dizer que ela acontece quando o pecador exerce fé em Cristo Jesus. Quando a gente lê Romanos 4:25, está dizendo assim: Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Ou seja, declarados sem culpa perante Ele. Eu quero aqui reunir esses 3 pontos e fazer uma definição só. Na minha opinião, como existe um projeto soberano de Deus, a economia de Deus, então, a justificação foi planejada na eternidade.
ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E ela foi oferecida na pregação do Evangelho e recebida pelo pecador quando ele exerce fé em Cristo Jesus. Desse modo, Deus é que faz e o homem apossa-se disso que Deus oferece por ter feito. E qual é a base da justificação? A base da justificação não se acha nos méritos humanos, na obediência dele, no que ele faz para Deus. A base da justificação se acha exclusivamente na justiça perfeita de Cristo. Por isso, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, o versículo, parafraseando, é mais ou menos assim. Deus imputou o nosso pecado em Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário. Deus olhou do céu e falou assim: ô João Batista, você não dá conta de viver a sua vida, porque eu tenho que executar minha ira sobre você. Jesus chega e fala: então João, deixa eu viver sua vida até a morte. E foi isso que Cristo fez. Ele assumiu o meu lugar e morreu a minha morte na cruz do Calvário. Deus imputou a minha culpa, o meu pecado, nele. E quando ele morre lá, este homem de pecado, este homem culpado morre também em Cristo. Quando Cristo ressuscita, eu não tinha justiça, nem antes e nem depois, justiça própria não. Quando ele ressuscita, ele me chama e fala: Jesus, João Batista, agora vai ser fácil agora para você. Por que vai ser fácil? Porque como eu vivi a sua vida até a morte, eu quero que você viva a minha vida a partir da ressurreição. Se você viver a minha vida após a ressurreição, o meu Pai vai imputar sobre você a minha justiça. Você quer? E eu disse: eu quero. Então esse verso 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios quer dizer isso. Deus imputou o nosso pecado em Cristo até a morte. E quando ele ressuscita, Deus imputa a justiça de Cristo em nós. Passamos a ter crédito diante de Deus, não porque merecemos, não porque conquistemos alguma coisa, mas porque, na realidade, Deus o Pai imputa a justiça do Filho dele em mim e eu posso, através dessa justiça, viver diante dele em santidade, em amor, em fidelidade e em obediência. Então, a base da justificação não se acha nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo. Por isso, fica aqui um recado para nós. Cristo é tudo para nós. Por isso, o único nome que é aceito diante de Deus Pai é o nome de Jesus. Quando oramos, clamamos ao Pai em nome de Jesus. Quando queremos ir ao Pai, Ele é o caminho. Quando queremos sair da morte, Ele é a vida. Quando queremos ser santo, Ele tem a santidade. Quando queremos ser justos diante de Deus, Ele é a justiça. Não existe outro nome, não existe outro sacrifício, não existe outro meio pelo qual o homem deva ser salvo perante Deus. Nós estamos justificados. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.